versículos de número 23 ao 25. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqueles que acharam, por gentileza, se colocam sobre os seus pés. E aqueles que acharam, leia comigo nesta noite. Palavra de Deus que nos diz assim: E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu conserto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para o filho de Israel, e conheceu o Deus. Versículo de número 23, parte B, repita juntamente comigo, dizendo: e o seu clamor, está fraco, e o seu clamor, subiu a Deus. E o seu clamor, subiu a Deus. Poder tomar seu assento em nome de Jesus. Queridos ouvintes, servos do Senhor, aqui nesta noite nós estamos sim em uma noite festiva, em uma noite de festa, porque Deus, Ele nos concedeu essa oportunidade. Mas a Bíblia Sagrada está nos trazendo uma das palavras que talvez você ainda não tenha ouvido, talvez você também já ouviu muitas das pessoas ministrar acerca desse versículo, mas Deus me trouxe aqui nessa noite, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A Bíblia Sagrada nos diz, querido de Deus, que em um determinado instante, sim, estava ali um homem, pois tinha nascido dali da tribo de Levi. Quando Deus, por sua vez, levantar-te até então o teu filho por nome de Abraão, estava ali Abraão agora sim, não mais presente, mas a sua genealogia, a sua descendência, estava ali se progredindo na face da terra. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que quando ali estava assim uma das tribos que Deus tinha elegido para poder progredir a nação que ele habitava. Ali a Bíblia está nos dizendo, o servo do Senhor, que em um determinado instante estava ali agora uma tribo por nome de Levi, onde a qual ali até então um homem da tribo de Levi tinha ido por essa tribo e tinha tomado ali para ser a tua companheira. A Bíblia Sagrada diz que ali estava um homem por nome de Orão. Por sua vez, ele era da tribo de Levi. Ele foi dentro desta tribo e tomou uma das suas parentes para poder se unir diante da presença do Senhor. A Bíblia Sagrada está nos dizendo agora que essa família sim estava ali sendo determinada para louvar a Deus. Essa família sim estava sendo ali separada para poder louvar o Senhor. Quando a Bíblia está nos dizendo, o servo de Deus, que em um determinado instante surgiu um decreto da lei, sim, dos egípcios. Surgiu um decreto da lei ali do povo que habitava na nação do Egito. Quando a Bíblia nos diz que esse próprio faraó, por sua vez, estava ali determinando que as pessoas que ali nasciam do sexo masculino não poderiam até então viver mais sem morrer. Quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo, o servo do Senhor, que ali dentro daquele Egito, que dentro daquela nação, ali surgiu uma mulher por nome de Joquebede, e esta mulher, por sua vez, tinha um sonho. O sonho de Joquebede, por sua vez, era de poder ter um filho do sexo masculino. O sonho de Joquebede, por sua vez, era de possuir uma criança para poder assim trazer alegria para o seu povo por nome de Arão. A Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo agora sim que ali essa mulher estava grávida. Em um determinado instante, sabemos nós que uma mulher, quando ela está no período de gestação, é necessário ela passar por cerca de 9 meses para poder dar à luz a uma criança. A Bíblia Sagrada está nos dizendo também que essa Joquebede, no período que ela veio dar à luz a essa criança, passa o primeiro mês, está tudo bem, passa o segundo mês, também está bem, passa o terceiro mês, aí sim que vem a perseguição. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que lá dentro do Egito surgiu um decreto da parte
jeito que ali as pessoas que possuíam uma criança dentro do seu lar, ali as pessoas que possuíam um filho dentro da tua casa, por sua vez, não iria mais viver, não iria mais sobreviver naquela nação, porque todos que estavam ali no sexo masculino, eles iriam morrer. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que ali dentro daquele local, dentro daquela casa, não mais estaria assim a paz, mas um período até então de choro, um período de tristeza. Mas quando Joquebede se levantou, quando Joquebede se determinou que o sonho dela não iria morrer, a Bíblia Sagrada nos diz, servo de Deus, que esta Joquebede pega aquela criança, separa em um instante, pega ali, ela põe de um berço e começa a betumar. A Bíblia Sagrada nos diz que esta Joquebede faz um berço ali de junco e abetuma todos os lados daquele berço, para que a criança pudesse estar dentro daquele berço, porque ela já tinha determinado colocar o seu filho dentro do rio, porque ela saberia que Deus iria dar a tua provisão. Deus não deixa sonho por acaso e por até então por falência. Deus não deixa o sonho e até então adiante por causa da perseguição. Deus não deixa sonho e ali até então por além. Deus não deixa o sonho ser determinado por um perseguidor. Deus não deixa um sonho separado por alguém que não gosta de ver alguém feliz. Deus não deixa um sonho ser até então sendo perseguido. Deus sim está à procura de pessoas que estejam determinadas a sonhar. Deus sim está à procura de pessoas que estejam determinadas a prosseguir. Deus sim está à procura de pessoas que estão determinadas a se levantar. Deus sim está à procura de pessoas que não estão paradas na beira do caminho, mas Deus está à procura de um povo que esteja diante da própria presença. Deus está à procura de uma nação que esteja para te adorar. Deus está à procura de uma nação que não esteja parado na beira do caminho. Deus está à procura de um povo que esteja assim como Joquebede, não sendo perseguido, mas sendo levantado pela coragem que Deus coloca no teu coração. Mas na noite desse dia, eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer que Deus está te procurando, que Deus está à tua procura. Mas eu fecho um parênteses aqui nessa noite dizendo: não fica parado na beira do caminho, porque se você parar na beira do caminho, você vai ver o teu sonho morrer. Mas se você prosseguir além, se você caminhar além, se você dar o primeiro passo, Deus será contigo por onde tu quer que andares. Na noite desse dia, meu querido, Deus está à procura desse povo. Deus está à procura desta nação por nome de Israel. Quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo agora sim que esta Joquebede tinha colocado a tua criança dentro daquele berço e pega aquela criança com suas mãos, põe dentro daquele rio e coloca assim nas mãos do Senhor. Quando a Bíblia diz que essa criança vai sendo levada pela correnteza das águas, mas ali a tua irmã, por nome de Miriam, estava olhando para onde iria dar aquele rio, aonde iria dar aquela criança. Quando a Bíblia não diz que em um determinado instante a filha de Faraó iria se banhar naquele rio, iria se banhar naquele ribeiro, iria se banhar naquela fonte. Quando ela está se banhando juntamente com a tua serva, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que ali do lado dela sim aparece de repente um berço com a criança chorando, mas do outro lado da margem do rio estava Miriam olhando. Quando Miriam viu que Joquebede estava com a criança, ou seja, que a filha de Faraó estava com a criança nas mãos, ela determina dizendo mais ou menos assim: você quer que eu vá chamar uma mulher para cuidar dessa criança? Se você quiser, eu irei chamar. A Bíblia Sagrada não diz, servo do Senhor, que esta mulher por sua vez determina que esta Miriam vai em um local chamar uma mulher para cuidar desta criança, não sabendo que esta mulher seria a mãe de Moisés. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que ali Moisés recebe um nome, porque ele não
tinha nome ali dentro da tua casa. A Bíblia Sagrada diz que a filha de Faraó nomeia Moisés, dizendo que ele se chamaria Moisés, porque ele foi retirado das águas, ele foi arrancado das águas, ele foi ali separado das águas. A Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo também que quando ali estava assim, estava ali agora Joquebede ali na tua casa, estava Joquebede sim preocupada com a criança, estava Joquebede preocupada com o teu filho, mas de repente chega na tua casa, mas de repente chega dentro do teu lar, alguém batendo na sua porta, de repente chega alguém dentro da tua casa e começa a dizer: ora Joquebede, eis que essa mulher, por nome ora, não determinado, pois a Bíblia não diz, mas diz que ela era filha de Faraó. Ali ela está dizendo que era para cuidar daquela criança, que todos os dias, todos os meses, todos os anos, todo o tempo, ela iria até então se assalariar, ela iria até então entregar o teu salário, ela iria até então entregar o que era necessário para poder se receber. A Bíblia Sagrada está nos dizendo, servo do Senhor, que em um determinado instante, Joquebede sai e vai ao encontro da filha de Faraó. A Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo também que quando Joquebede chega diante desta criança, a criança está lá chorando. Imagino eu nesta noite que Joquebede pega aquela criança no colo, aleluia, ali a criança fica colocada no colo de Joquebede, mas a Bíblia Sagrada está nos dizendo que aquela criança começa a chorar. Quando Joquebede pega a criança no colo, a Bíblia Sagrada nos diz que Joquebede percebe que aquele sonho que ela tinha não iria morrer, mas iria se ressurgir, iria renascer de dentro do rio. Joquebede chorou por um instante, Joquebede chorou por um minuto, mas Joquebede chorou na presença de Deus. Na noite desse dia, eu te digo, meu irmão, na noite desse dia, eu te digo, minha irmã, na noite desse dia, eu te digo, igreja, se você estiver chorando, continua chorando na presença do Senhor, porque quanto mais você chora, aí que Deus está te ouvindo. Quanto mais você chora, aí que Deus está te olhando. Quanto mais você chora, aí que Deus está entrando com providência. Na noite desse dia, Deus está olhando para o teu choro. Na noite desse dia, Deus está olhando para as tuas lágrimas. Na noite desse dia, Deus está escutando o teu clamor. Deus não está olhando para aqueles que estão lá fora de qualquer jeito. Deus não está olhando para aquele que está então adorando a ídolos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Aqui nesta noite, sim, é um culto de aniversário. Aqui nesta noite, sim, um culto de adoração. Mas lá fora, pessoas estão adorando a televisão. Lá fora, pessoas estão adorando a jogador de futebol. Lá fora, pessoas estão adorando a cantor. Lá fora, pessoas estão adorando a atriz. Lá fora, pessoas estão adorando a festa. Lá fora, as pessoas estão adorando a alimento. Mas a minha Bíblia Sagrada me diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas nesta noite eu te digo, sai da frente, Satanás, porque os adoradores já chegou aqui. Sai da frente da porta. Aqui tem adorador, aqui tem. Adora Deus, deixa eu ver. Adora aí, Joquebede, porque o teu sonho não vai morrer. Adora aí, meu irmão, porque o teu sonho não vai cair no chão. Clame a Deus nessa noite, porque Ele vai ao teu encontro nesse dia. Joquebede está com a criança nas mãos, segurando agora aquilo que ela já tinha perdido. Para o olho da humanidade, para o olho de todos, Joquebede já tinha perdido o seu filho. Quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo que esse próprio Moisés, por sua vez, ele
ele é criado sim, lá dentro do Egito. Moisés, por sua vez, ele é criado na tradição do Egito, ele é criado na língua do acadiano do Egito. Moisés, ele é criado ali em todas as duas sortes de ensinamento lá dentro do Egito. A Bíblia Sagrada está nos dizendo, o servo do Senhor, que esse Moisés começa a crescer, mas Joquebede estava instruindo no caminho que ele devia andar. Quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo que esse próprio Moisés, por sua vez, começa a observar todo o povo que estava ao seu redor. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que ali existiria uma nação considerada como hebreu, ali existiria um povo nomeado como hebreus. Moisés, por sua vez, começa assim tomar uma estatura mais elevada. Moisés estava dentro do Egito para ser criado, para ser ali o sucessor do faraó. Moisés estava dentro do Egito, segundo o historiador Josefo, Moisés estava ali para ser o príncipe do Egito. Moisés estava ali para ser o rei do Egito, mas Moisés estava sendo instruído lá dentro do Egito. A Bíblia Sagrada, pastor, está dizendo que esse próprio Moisés estava sendo instruído na lei do Egito, mas Deus não chamou Moisés para ser considerado dentro do Egito. Deus não chamou Moisés para ser conselhado lá dentro do Egito. Deus chamou Moisés sim para ser sim alicerçado na palavra de Deus. Joquebede, por sua vez, teve toda a determinância para poder instruir o teu filho no caminho que poderia andar. Imagino eu que nesta noite Joquebede era mais ou menos assim. Olha, Moisés, aqui nesse tempo existe uma nação, aqui nesse tempo existe um povo que o nome dele é Hebreus, mas existe um Deus que está no céu, ninguém pode lhe tocar. Existe um Deus que está no céu, mas o povo está aqui na terra. Quando ali Moisés fica curioso para perceber o que tinha acontecido, Joquebede começa a lhe contar, dizendo: olha, Moisés, meu filho, existe um tempo que quando a nação era começar a crescer, o povo teve um patriarca, o patriarca deste povo por nome de Abraão, veio o teu filho por nome de Isaac, veio por seu filho por nome de Jacó. Esse que foi separado 12 tribos, nessas tribos nós somos um povo para separado para louvar, nós somos um povo sim sendo determinado da tribo de Levi. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que ali Joquebede começa a instruir o teu filho no caminho que ele devia andar. Quando Joquebede começa a instruir esse jovem, sabendo Joquebede que a tribo de Levi seria separada para louvar a Deus. Se era para louvar a Deus, imagino que Joquebede, se ela fosse no tempo das Assembleias de Deus, se ela vivesse nesse tempo de hoje, Joquebede estava mais ou menos dizendo: Moisés, vamos louvar, vem cá, Moisés, vamos louvar, mais ou menos assim. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, mas desse seu complexo inferior. Mas Joquebede começa a dizer: Moisés, você aprendeu? Moisés começa a dizer: olha, mãe, eu aprendi desse jeito, não tem outro hino, não tem outro louvor para nos louvar. Se nós somos da tribo de Levi, vamos louvar, pega outro hino aí. Vai, ali vem Joquebede e começa a louvar, mais ou menos assim: o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel. Ali Joquebede começa a louvar, Moisés aprende aquele louvor e começa assim, Moisés, caminhar dentro dali na nação do Egito. No primeiro dia pela manhã, Moisés começa a se levantar, passa pelo primeiro corredor, lá está Moisés na sacada do palácio do Egito. Quando Moisés começa a olhar, lá está o povo hebreu, sim, trabalhando naquela época. Quando a Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo agora que Moisés começa a caminhar no meio do povo, que Moisés começa a rodear toda aquela província, que Moisés começa ali cumprimentar os seus irmãos ali da descendência dos hebreus. Quando Moisés começa a fazer esse ato, ele percebe, irmão, que ali naquele meio o povo estava sendo perseguido, que aquele povo estava sendo chicoteado, que aquele povo estava sendo massacrado.
Senhor, está nos dizendo agora que esse próprio Moisés, por sua vez, estás ali sim, sendo agora como um espião, para você perceber o que o povo estava fazendo, para poder analisar o que o povo estava sendo ali perseguindo. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que esse próprio Moisés começa ali, até então ser o juiz daquele povo. A Bíblia Sagrada diz que aquela pessoa que estava lhe chicoteando, que estava ali te maltratando, que estava lhe perseguindo, Moisés se levanta como um defensor e começa a dizer: o porquê você está fazendo isso, o porquê você faz dessa maneira. Quando Moisés se levanta, ele começa a se levantar uma ira dentro dele, e a Bíblia Sagrada diz que ao passar um pouco de tempo, Moisés pega as duas mãos e mata aquele egípcio e enterra dentro da areia, porque ele estava afrontando o povo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que esse próprio Moisés percebeu que ao seu lado não tinha ninguém, percebeu que ao seu lado não tinha ninguém para olhar. Moisés ali não declara a Faraó, não declara a Joquebede, não declara a ninguém esse ato que tinha ali acontecido. A Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo ali que esse próprio Moisés, voltando para o palácio, ele começa a perceber que no outro dia o povo hebreu estava ali sim para pisar ali, para amassar o barro para Faraó, para fazer ali tijolo para Faraó. Imagina aí você, coisa dura e ruim é amassar barro, coisa difícil é pisar barro, coisa dura é amassar barro, coisa dura é ser chicoteado. Ali o povo de Deus estava sendo chicoteado. Primeiro dia, Moisés começa a olhar, o povo está sendo chicoteado, dizendo ali um soldado dos egípcios, dizendo: trabalha povo hebreus, porque nós temos que fazer tijolo. Você pode se alimentar depois que fazer esse tijolo, você só vai se alimentar depois que pisar esse barro. Deus não chamou o povo dele para amassar barro para Faraó. Deus não chamou a nação dele para pisar barro para Faraó. Deus não chamou o povo dele para ser pisado, para ser chicoteado, para ser maltratado. Mas Deus chamou uma nação para ser separada, para morar uma nação, para morar na mansão celestial, para ir para a Nova Jerusalém, que já foi preparada pelo próprio Filho de Deus. Quando Moisés estava ali, percebendo que ali estava o povo sendo chicoteado uma vez mais, a Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que esse próprio Moisés começa a perceber que o povo de Deus estava sendo perseguido, e ali ele começa a dizer: ora, por que vocês estão brigando? Ora, por que vocês estão sendo perseguidos? Vocês não são do mesmo povo, vocês não são da mesma nação, vocês não são do mesmo jeito. Por que vocês estão brigando? Quando o povo hebreu se levanta e diz: ora, Moisés, você pensa que você é o nosso juiz, você pensa que você é o nosso defensor, você pensa que nós não percebemos que você matou aquele egípcio e enterrou lá dentro daquela areia. Você quer fazer conosco a mesma coisa, você quer fazer conosco do mesmo jeito, mas conosco não. Nós temos um Deus que está no céu, que ele é o nosso guarda. A Bíblia Sagrada está dizendo que esse próprio Moisés começa a dizer: certamente foi descoberto esse ato. Moisés foge do Egito e vai para dentro do deserto. Repita juntamente comigo a palavra dizendo deserto. Em nome de Jesus, diga deserto. Você não entendeu, diga deserto. Quando Moisés ele vai para dentro desse deserto, a Bíblia Sagrada, servo de Deus, está dizendo que ele sai com as vestes do Egito, ele sai com as alpacas do Egito, ele sai com a característica do Egito. Começa Moisés a atravessar todo o Egito, ou seja, todo o deserto, chegando em uma aldeia. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, ele começa a ter sede. Moisés começa ali a padecer de sede, porque ele já tinha caminhado todo o Egito, ou seja, todo o deserto, e chegaram em uma aldeia. Chegando ali naquela aldeia, quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo, servo do Senhor, que esse próprio Moisés está ali sim, chegando diante de uma fonte de água, mas ao lado daquela
fonte existiria pastores que estavam ali então, sendo ali os perseguidores das vidas de um homem por nome de Jetro. Quando Moisés percebe que os pastores queriam roubar o gado daquela jovem, quando Moisés percebe que os pastores queriam ali buscar os bens daquelas mulheres, Moisés tira a quando e diz: ali você não vai tocar nela. Ali Moisés protege aquelas mulheres e começa a perceber que aquelas mulheres não estavam mais só, mas ela estava com um rebanho de gado ao seu redor. Moisés lhe pergunta: você quer que eu tire água desse poço? Moisés vai ali, usa a sua sabedoria, mete ali aquele balde dentro daquela cisterna, pega lá aquela água, dá de beber todo o gado e começa ali Moisés beber água e fica ali na beira daquela cisterna. Quando aquela jovem volta para sua casa, volta para o seu lar, chegando ali dentro da casa do homem por nome de Jetro, a Bíblia Sagrada estava dizendo que essas mulheres começam a dizer mais ou menos assim: ora rapaz, ou seja, ora papai, nós estávamos na beira daquele tanque, quando chega um homem, eles que as características dele é do homem do Egito, as vestes deles são as vestes egípcias, a parca deles é o parca egípcio, o fala dele é diferente. Ele pegou água, deu de beber a todo gado, deu de beber para nós, mas ele disse que era para nós voltarmos para casa, porque os pastores queriam nos perseguir, porque os pastores queriam nos maltratar, porque os pastores queriam nos parar, mas ele disse que era para nós voltar para casa, porque nós não iríamos ficar desse jeito. Mas na noite desse dia, meu querido, deixa eu te dizer, abrimos novamente um parênteses para a tua vida. Você pode estar aqui dentro, você pode estar sendo perseguido até mesmo por pastores, você pode estar perseguido dentro desse ministério, você pode estar sendo perseguido dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua parentela, mas na noite desse dia, se prepara, pois Deus vai levantar alguém para poder te proteger. Mas ainda que não tenha ninguém, ainda que ao teu lado não tenha ninguém, a Bíblia Sagrada diz que se nós pecamos, nós temos um advogado fiel, Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que Moisés está ali sendo o protetor daquelas mulheres, que Moisés está ali sendo o protetor daquela jovem, mas Moisés fica na beira do tanque. Quando Moisés percebe que não mais ninguém iria lhe perseguir, que não mais ninguém iria ali ir atrás dele, Moisés fica lá na beira daquela cisterna. Ali Jetro começa a dizer: ora, vai lá e chama aquele homem que deu-lhe beber ao teu gado, vai lá, porque nós precisamos dar pão, nós precisamos alimentar. Convida este homem para estar aqui, para morar conosco, para habitar conosco, para viver aqui conosco. Quando a Bíblia Sagrada, servo de Deus, estava dizendo que Moisés chega na casa de Jetro, eis que Jetro recebe Moisés de uma maneira especial. E passando o primeiro tempo, passando o segundo mês, passando o terceiro mês, Jetro começa a dizer: ora Moisés, nós necessitamos que você venha nos ajudar. Nós temos um rebanho aqui, mas eu necessito que você trabalhe, porque você não vai sair daqui de mão vazia, pois eu tenho uma filha com nome de Zípora, eu te darei essa para você possuir por mulher. Quando Moisés percebe que ele iria receber algo da parte de Jetro, ele começa a ficar ali, começa a trabalhar, começa a se esforçar naquela obra. Agora imagina aí, eu e você. Moisés estava ali sim, mas ele estava passando o período de teste, sendo determinado por Deus. Moisés estava ali sim, sendo testado pelo próprio Deus, lá dentro da casa de Jetro. Moisés era instruído na lei ali dos egípcios. Moisés estava sendo instruído, mas não na lei egípcia, mas na lei de apacentar gado, de apacentar ovelha, de apacentar o rebanho do teu criado por nome de Jetro. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, estava dizendo também que esse próprio Jetro começa a dizer: Moisés, no dia de amanhã você vai pegar todo esse gado e vai dar de beber água, mas no período da tarde você
mostrar. Moisés disse: tá certo, meu sogro, de maneira especial eu irei. Quando ali Moisés levanta pela manhã, chama toda aquela ovelha, pois ele começa a guiar por todo aquele pasto. Imagino que Moisés pega o primeiro cajado que ele estava na mão e começa a dizer: vamos, ovelhinha, começa a ir por aqui, você não pode ir para lá, vamos, ovelhinha, volta por esse caminho, porque por aqui você não pode andar. Moisés percebe que ali o sol estava se declinando. Moisés tinha adotado a ordenança de chegar, pegar toda a ovelha e trazer novamente para o aprisco. Moisés estava ali sendo um pastor de Jetro na face daquela terra. Quando esse próprio Moisés, irmão Jardinão, começa a perceber que ali o sol estava se declinando, ele começa a chamar as ovelhas para entrar dentro do aprisco, fechando ele a porta do aprisco das ovelhas. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que esse próprio Moisés começa a se assustar, que esse próprio Moisés começa a perceber que existia um clarão vindo atrás das suas costas, que existia um clarão surgindo novamente. Moisés começa a dizer: olha, se a noite já está chegando, o porquê aqui atrás de mim está existindo toda essa luz, o porquê atrás de mim está existindo esse clarão, o porquê atrás de mim está acontecendo isso? Será uma miragem que está acontecendo? Será uma miragem que está acontecendo atrás de mim? Eu virarei-me para trás e verei o que está acontecendo. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que esse próprio Moisés, como percebe que ali atrás dele estava surgindo um clarão, de repente Moisés virando-lhe para trás, ele disse: seja, pois o que acontecer, se for miragem eu virarei para trás. Mas Moisés vira-lhe para trás e percebe que atrás dele estava ali sim uma sarça ardente que não se consumia. A Bíblia Sagrada está nos dizendo no capítulo de número 3 que esse próprio Moisés, olhando-lhe para trás, Moisés estava assim ao lado do deserto. Moisés estava olhando para trás. Moisés percebe que do meio da sarça, diz que ele começa a ouvir uma voz bradando do meio da sarça, uma voz clamando no meio da sarça, uma voz sendo surgida do meio da sarça, dizendo mais ou menos assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. Moisés começa a perceber o que estava acontecendo ali naquele instante. Moisés olha para a direita, ninguém estava na direita. Moisés olha para a esquerda só tinha um deserto. Moisés começa a ficar atônito, sem saber o rumo que iria tomar. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, estava dizendo que esse próprio Moisés começa a perceber que do meio da sarça, um anjo de Deus começava a bradar. Do meio da sarça, um anjo do Senhor começava a falar, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é a terra santa. Deus estava dizendo mais ou menos desse jeito: Moisés, tu lembra do tempo que você estava no Egito? Moisés, tu lembra do ato que você fez lá dentro do Egito? Moisés, tu lembra daquilo que você fez lá dentro do Egito? Moisés, tu lembra do homicídio que você cometeu lá dentro do Egito? Moisés, tu lembra daquele ato que você fez lá dentro? Moisés, esquece tudo, Moisés. Sabe por quê? Existe uma coisa que é servida para nós poder colocar nos nossos pés, que se chama sandália, que se chama sapato. Ele serve para nós não tropicar com o nosso pé em pedra, ou ele serve para nós não pisar com nossos pés em espinho. Sabemos nós que quando nós falamos de sandália, quando nós falamos de sapato, esse serve para nós caminhar. Se eu sair daqui para a porta, certamente esse sapato me servirá para eu chegar no lado de fora. Deus estava dizendo: Moisés, todo o caminho que você trilhou, todo o caminho que você passou, todos os dias que você passava, Moisés, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você cometeu, tudo aquilo que você praticou, deixa tudo para trás, ou melhor, tira a tua sandália. Moisés, tira o pecado. Moisés, tira a morte. Moisés, tira o vacilo. Moisés, tira a idolatria.
Moisés começa a dizer: Senhor, eis-me aqui. Moisés tinha sim sido instruído por sua mãe. Moisés estava ali agora como um pastor de ovelha. Moisés estava ali agora ouvindo a voz de Deus. Mas para Moisés poder ouvir a voz de Deus, Moisés teve que tirar a sandália dos pés. Moisés teve que tirar a sandália dos pés. Talvez você diga: mas o tema da campanha do aniversário é acerca da desviste. Daqui a pouco eu chego lá, tem tempo. Moisés tirou a sandália dos pés. Quando Moisés tirou a sandália dos pés, ele ouviu a voz de Deus. E Deus disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Quando Moisés se levanta, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quando Moisés diz eis-me aqui, ele queria ir para o meio da sarça. Deus disse: chega para lá. Moisés obedeceu a voz de Deus e começa a ouvir o que Deus tinha a dizer. E Deus começa a dizer: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque e o Deus de teu pai Jacó. Tenho visto a aflição, o sufoco, a perseguição que o meu povo está passando. Moisés, Moisés, eu quero que você saia desse ambiente e volte lá para o Egito. Volte lá para o local que você veio. Moisés, volte para lá, pois eu te usarei, resgatarei todo aquele povo e diga que eu levarei ele para uma outra cidade. Moisés começa a dizer: Senhor, porque eu, Senhor, esse que eu não sei falar, eu sou de lábios impuros, eu tenho uma língua pesada. E Deus disse: Moisés, vai lá e fala para aquele povo. Moisés, ele era instruído em toda a cultura egípcia. Ele saberia todos os costumes, ele saberia de tudo que acontecia ali. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que esse próprio Moisés começa a dizer: Senhor, como é que eu chegarei lá? De que maneira? De que jeito? O porquê eu irei? Pois lá dentro do Egito tem um Deus chamado Baal. Lá dentro do Egito tem um Deus das moscas, tem um Deus da rã, tem um Deus dos gafanhotos, tem um Deus aceira, tem outros deuses. De que maneira eu chegarei lá? Como é que eu chegarei lá e direi que você me mandou? Se o povo não te conhece, se o faraó não vai deixar, eu já estou vendo. A Bíblia Sagrada está dizendo que esse próprio Deus chega e encoraja a Moisés, dizendo: Moisés, quando você chegar lá, não te preocupa, Moisés. Moisés, quando você chegar lá, diga a esse próprio faraó que eu te enviei para pegar toda a nação, para pegar todo o povo, para pegar toda essa gente e trazer para a minha presença, para me servir no deserto. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo que esse próprio Moisés obedece à voz do Senhor, mas ele pergunta: Senhor, de que maneira, como é que eu falarei lá dentro do Egito, se você vai aparecer no meio dessas taças, mas você não me revelou qual é o teu nome? A Bíblia Sagrada diz que da mesma hora Deus disse para Moisés: Moisés, diga que o eu sou
lhe enviou. Aleluia, glória a Moisés, Deus. diga o que eu sou te enviou. Moisés não esperou duas vezes. Moisés sai da presença de Deus e vai para dentro do Egito. Quando a Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo agora que esse próprio Moisés vai ensaiando, dizendo: o eu sou me enviou. 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 Para não poder esquecer, chegando lá dentro desse Egito, ele começa a falar a esse próprio Faraó, dizendo: Faraó, o eu sou mandou te dizer para liberar todo este povo, para liberar essa gente, para lhe servir lá dentro do deserto. A Bíblia Sagrada está me dizendo que Faraó, ele não deixa o povo de Deus ir, que Faraó não deixa a nação do Senhor ir adiante para servir a Deus lá dentro desse deserto. Quando a Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo agora sim que esse próprio Moisés, por sua vez, chegando novamente, começa a fazer tudo que Deus tinha lhe determinado, fazendo aquilo que Deus tinha te instruído. Moisés agora ganha uma pessoa para caminhar com ele, e essa pessoa é o próprio irmão, por nome de Arão. A Bíblia Sagrada está nos dizendo que Moisés serviria como um próprio Deus, e esse próprio Arão serviria-se como um profeta de Moisés, ou seja, representando os profetas na terra. Quando a Bíblia Sagrada, servos do Senhor, está nos dizendo que esse próprio Moisés obedece ali a Deus, obedece ao Senhor, faz tudo que Deus tinha lhe determinado. Deus, por sua vez, manda as pragas, Deus manda as pestilências, Deus manda tudo dentro do Egito, até chegar ao ponto de esse próprio Faraó liberar o povo de Deus. A Bíblia Sagrada, servo do Senhor, está nos dizendo que esse próprio Moisés, chegando lá na presença do povo de Deus, começa a lhe dizer: rapaz, olha meu povo, eis que Deus mandou chegar até vocês, dizendo desse jeito: vocês sairão deste Egito e irá servir a Deus primeiramente no deserto, mas lá dentro do deserto, depois que passaram o deserto, depois que vocês vencerem ao deserto, depois que você alcançar o caminho mais além do deserto, Deus te convidará para habitar em outra terra. O povo de Deus, olhando para Moisés, disse: que terra é essa, Moisés? Eu não estou entendendo. A Bíblia Sagrada, irmãos, aqui não está nos dizendo que esse próprio Moisés, revelando-se Deus no teu coração, disse mais ou menos assim: Deus vai te tirar desse Egito, vai passar com vocês do meio do deserto, e depois do deserto o povo começa a olhar e diz: Moisés, eu não estou entendendo ainda. Moisés disse: olha rapaz, você não está entendendo, porque Deus vai te tirar desse Egito, vai passar com você no meio do deserto. Deus vai te tirar desse Egito, vai passar com você no meio do deserto. Você não está entendendo, olha bem, Deus vai te tirar desse meio do Egito, vai passar com você no meio do deserto. Deus vai te tirar do Egito e vai passar com você no meio do deserto. Deus vai te tirar desse Egito e vai passar com você no meio do deserto. Deus vai te tirar do Egito e vai passar com você no meio do deserto. Deus vai te tirar do Egito e vai passar no meio do deserto. Ah, meu Deus, começa a entender, começa a entender, começa a entender, começa a entender. Deus vai te tirar do meio do Egito e vai passar com você no meio do deserto. E o povo de Deus começa a dizer: porque isso acontecerá. Deus revela a Moisés dizendo: você sai do Egito, passa no meio do deserto e vai habitar em uma terra que manda leite e mel, leite e mel, e leite e mel, e manda leite e mel, e manda leite e mel, e manda leite e mel. Você vai sair do Egito, vai passar no deserto, meu Deus, e
querer parar o povo de Deus. Quando no capítulo de número 14, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que o povo cria um alvoroço e começa a dizer: e agora? O que é que vai acontecer conosco? E agora? Só tem na nossa frente o mar. Faraó está vindo atrás de nós. Faraó está vindo para a nossa presença. Faraó está saindo ao nosso encontro. Faraó está vindo para querer nos parar. Faraó está vindo para querer nos deter. Faraó está vindo para querer nos impedir. A Bíblia Sagrada está dizendo que esse próprio Moisés está dizendo agora sim, que ali agora a nação de Israel, que o povo de Deus estava preocupado, mas o povo de Deus estava ali agora clamando, mas o povo de Deus estava ali agora percebendo, mas o povo de Deus estava ali agora, ali estava eles falando com o Senhor, e começa eles dizer: mas agora, Moisés, o que será de nós? Mas agora, Moisés, o que vai acontecer conosco? Certamente, se nós ficasse lá no Egito, será se no Egito não teria sepulcro para vocês pegar nós de lá dentro desse Egito e trazer para aqui, para a beira desse mar, para nós morrermos aqui? Será se você não poderia deixar nós lá dentro desse Egito? Será se no Egito não tem sepulcro? A Bíblia Sagrada está dizendo que Moisés se levanta-se e começa a olhar para o povo, que Moisés levanta-se e começa a olhar para aquela nação, que Moisés levanta-se e começa a dizer: olha, rapaz, vocês estão vendo aqui hoje, mas esse egípcio que está vindo contra você, que esse egípcio que está vindo para poder te parar, que esse egípcio que está vindo para querer te deter, essa será a última vez. A partir de hoje você não vai ver mais. Sabe por quê? O povo diz: Moisés, eu não estou entendendo. Me fala por quê, Moisés? Moisés começa a olhar para o povo e diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quando Moisés declara desse jeito, Deus do alto céu começa a dizer: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Quando Moisés começa a dizer ao povo, dizendo: Deus está dizendo que é para você marchar. Deus está dizendo que existe um tempo de prosseguir, que existe um tempo de caminhar, que existe um tempo de não parar, que existe um tempo de marchar. Deus está dizendo que não é para ficar parado. Deus está dizendo que não é para ficar intacto. Deus está dizendo que é para marchar. A Bíblia Sagrada, servo de Deus, está nos dizendo agora que esse próprio Moisés estava ali agora sim tocando na água. Quando Moisés toca naquela água, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que imediatamente o mar se abre. Na direita tinha água, na esquerda tinha água, mas no caminho só se via areias. Ali estava ali um caminho seco para o povo de Deus passar. Na noite desse dia, deixa eu te dizer, na autoridade no nome de Jesus, Deus vai abrir o mar, mas não vai ficar lama. Deus vai abrir o mar, mas não vai ficar pedra. Deus vai abrir o mar, mas não vai ficar resto de mortos. Deus vai abrir o mar, mas não vai ficar peixe. Deus vai abrir o mar, mas é para você passar. Mas quando esse mar passar, quando esse mar se abrir, você vai passar. Mas quando esse mar fechar, existe um cântico que é considerado como cântico de Miriam na noite desse dia. Se você não conhecia, você vai conhecer. Mas se você conhece, você vai louvar. Mas se você não sabia, você vai saber. Mas você aprendendo, você vai louvar. Na noite desse dia, meu irmão, o cântico de Miriam, você vai cantar. E é nesta noite que você vai dizer: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus,
Glória a Deus. O povo de Deus clamou ao Senhor. Deus lhe ouviu. O povo de Deus clamou ao Senhor. E Deus lhe atendeu. Quando certo tempo o profeta que sugeria o Redentor, que este seria o Messias,